Paz, irmão, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Som. Tá bom esse aqui? Se tiver muito alto, pode abaixar, tá? Tá muito alto a minha voz? Tá alto? Som. E aí, Calebinho? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Pode acender essa luz aqui, por favor? Puder abaixar um pouquinho, porque parece que eu estou sentindo que a minha voz está muito alta. Vai tirar uma foto? Essa igreja é chique, mesmo. Até para tirar foto tem que ter, né, uma posição certa. Irmãos, eu vou ler primeiro o capítulo 3 e o versículo número 16 e o 17. Depois a gente vai para o capítulo 4 de Mateus, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Amém? Vamos lá. Diz o capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: depois do batismo, enquanto Jesus saía das águas, o céu se abriu e ele viu o Espírito descer como uma pomba, pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem me dá muita alegria. Repita comigo essa frase assim: este é o meu filho amado, a quem me dá muita alegria. É algo diferente, né? Os irmãos agora, vamos lá para o capítulo 4. Diz assim, ó: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio a ele e disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salta-te daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que protejam, eles sustentarão com as mãos, para que não machuque os pés em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo levou até o monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E eu lhe darei tudo isto, declarou o diabo, né? Basta ajoelhar-me e adorar-me. Aí Jesus falou: sai daqui, Satanás. Disse Jesus: pois as Escrituras também dizem, adorar o Senhor teu Deus, servir somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e o serviram. Pode fechar sua Bíblia se você quiser, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui. Eu não entrei com o caderno porque o povo pentecostal assim, está com o caderno na mão, está com a palavra. Falei, vou deixar lá no carro. Vocês me chamarem. Falei, Marco, você é o meu servo que vai lá pegar a palavra. Quer pregar também? Vem cá, sobe aqui. Irmãos, nós lemos o capítulo 3 só para entendermos, porque o capítulo 3, do versículo 16 e 17, faz essa ligação sobre o batismo de Jesus e sobre também quando ele é levado por Deus até o deserto da Judéia para ser tentado ou para ser provado por Deus. Fala para o seu irmão que está ao seu lado aí, nesse momento agora, diga para ele: você
não vá para o deserto antes que não seja aprovado. Amém. Glória a Deus. João Batista, o profeta de Deus, estava num rio Jordão, aonde batizavam as pessoas. Todas as pessoas que confessavam a Cristo como o Senhor da sua vida, como o Senhor Salvador da sua vida, da sua casa, todos passavam pelo batismo através de João. João era um homem e um profeta preparado por Deus para batizar as pessoas que se arrependiam, que confessavam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Tanto é que ele mesmo pregava no deserto, tanto é que ele mesmo pregava na Judéia, no deserto. Por onde João Batista pregava a palavra de Deus, muitas pessoas aceitavam a Jesus. Muitas pessoas iam até o encontro de Cristo, porque realmente eles descobriram que o Messias veio ao mundo. Eles descobriram que a palavra tinha se cumprido, que Jesus viria ao mundo e realmente ele veio. Tanto é que quando João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão, Jesus Cristo aparece nesse momento. E quando Jesus Cristo aparece, João Batista, ele para tudo. Imagine se todos vocês aqui que estão aqui nesse momento, leve a sua memória comigo como você estivesse se batizando agora. Lembre do seu batismo. Lembrou? O meu batismo, irmão, tinha 45 jovens só se batizando, fora senhoras e idosos e idosas. Era muita gente que estava na galeria assistindo o nosso batismo. E era uma coisa surreal, uma coisa alegre, uma coisa que dava bastante alegria, vendo as pessoas se batizando, os pais dos que iam se batizando, os filhos, as mães, estava tudo ali na torcida, torcendo pelos seus filhos que foram batizados. Pare agora, pense no seu batismo. Eu pensei no meu. Eu contei isso aqui uma vez. Eu lembro que antes de eu me batizar, eu tive uma discussão com um amigo meu da mesma igreja, porque aonde nós trabalhávamos, a gente trabalhava em portaria, lá em Laranjeiras. Ele era o porteiro e ao mesmo tempo ele era manobrista. Eu também era manobrista, ao mesmo tempo ele era o porteiro. Então ficava um lá em cima, outro na portaria embaixo. Então, quando da hora de dormir, todo mundo tinha o horário certo já, eu e ele e o outro manobrista que tinha lá. Então, o que acontecia? Um tinha que subir meia-noite para dormir e o outro tinha que subir 3 horas da manhã. O que ia meia-noite voltava 3. Mas nesse dia era o meu dia de meia-noite. Dormi, ele foi no meu lugar. Aí eu cheguei e falei, não, irmão, tá errado isso. Sou eu, meu dia não, estou muito cansado, mas, pô, não é assim que a banda toca. Aí sabe o que eu fiz? Crente, muito crente. Era novo convertido. Tinha nem 1 ano de crente ainda na igreja. Acho que eu tinha 9 meses, 8 meses. Tinha aceitado a Jesus. Jesus me libertou do baile funk, Jesus me libertou das barreiras, lá do chaparral, lá do Cosmo. Jesus me libertou dessas áreas aí. Então, eu ainda estava muito novo na igreja. Então, o que acontece, Caleb? Eu peguei um balde d'água, ele dormindo lá, joguei em cima dele. Ele saiu furioso, partiu para cima de mim. Eu falei, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí eu falei, irmão, o que aconteceu contigo? A gente vai brigar aqui? Por que tu me jogou água? Eu falei, por quê? Você dormiu no meu lugar. Aí daqui a pouco confusão, daqui a pouco subiu gente, separou, falou, rapaz, vocês vão brigar, vocês são irmãos. Eu falei, não, rapaz, ele subiu no meu lugar aí, que parada é essa? Isso não existe. Ainda estava me convertendo, irmão, ainda estava num processo de libertação. Aí passou Jorge Amaral. Depois cheguei ao pastor e falei, pastor, não vou me batizar não, que eu tive uma confusão aqui, quase briguei com o irmão. Ele, não, rapaz, tu vai se batizar sim. Sabe por que eu estou falando isso? Eu quero que você lembre no dia do seu batismo. Foi uma prova que você passou, não foi? Antes de você chegar lá. Aconteceu alguns problemas aconteceu para tu chegar até lá no mergulho. Duvida. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com os outros. Isso passou. Jesus, ele foi batizado, Marco. Após ser batizado, uma voz do céu dizia para João Batista, este é o meu filho amado a quem eu me comprazo, ou seja, este é o meu filho amado a quem me dá muita alegria. Quando todos ouvem essa voz dizendo, todos que estavam ali no momento, olha, vê que era o Messias, que era Jesus que ia ser batizado.
E João Batista fala, não, você não vai ser batizado por mim, não, eu que tenho que ser batizado por você. Aí ele fala, olha João, você tem que me batizar porque a promessa de Deus tem que se cumprir em mim. E ele foi batizado com muito custo. Após ser batizado, ele vai levado pelo deserto. Mas antes dele ir para o deserto, Jesus, antes dele ir para o deserto, a Bíblia vai dizer que em seguida Jesus o conduziu pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O significado, irmão, da palavra batismo, porque Jesus foi batizado, quer dizer, no grego, significa baptisma, ou que significa também baptismo, um dos dois pode ser. O significado dessa palavra significa imersão, banho ou mergulho. Batizar é levar, é lavar, purificar, mergulhar nas águas. Jesus deu ordem aos seus discípulos para evangelizar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 29, 19 ao 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa isso, mergulho, imersão, ou seja, para o arrependimento dos seus pecados, dos nossos pecados, nós confessamos a Cristo e nos batizamos e nos transformamos numa nova criatura, como diz a Bíblia, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é isso que diz? E qual é o significado da palavra levado ou conduzido? Porque Jesus foi levado ao deserto pelo seu próprio Deus, pelo seu próprio Pai. A palavra levado significa conduzido, removido, carregado, transportado. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi por conta própria, mas foi levado e conduzido, carregado e transportado pelo seu próprio Deus. Em Mateus capítulo 4, o versículo 1, aonde eu li agora para vocês, que o Espírito de Deus Deus conduziu Jesus ao deserto. Ele foi conduzido, Marco, ele foi levado para o deserto. Há muitas pessoas que elas estão indo por conta própria em vários lugares, aonde Deus não quer que ela vá, aonde Deus não quer que ela possa ir, porque muitas das vezes nós tomamos iniciativa próprias. Nós muitas das vezes olhamos para nós e pensamos que temos capacidade de ir em qualquer outros lugares aonde Deus não está nos levando, aonde Deus não está. Porque quando Deus leva o seu filho conduzido até o deserto da Judeia para ser tentado pelo diabo, ou seja, Deus estava provando Jesus, mostrando para ele mesmo e fazendo através dele uma revelação que ele era o Filho de Deus. E quando ele vai até o deserto, levado pelo próprio Deus, aí em seguida, nós paramos e pensamos numa coisa. Jorge Amaral, foram 40 dias e 40 noites que ele ficou lá no deserto. Em Lucas vai dizer que esse deserto havia animais selvagens. Deserto é lugar de cobra. Deserto é lugar de serpente. Deserto é lugar de escorpião. Deserto tem animais selvagens. Deserto faz frio. Deserto faz sol. Agora imagine comigo, Jesus estava lá no deserto. E não era 40 minutos. Não era 40 semanas. Não era 40 dias. Era 40 dias e 40 noites. Se você me perguntar, o que deve ter sido a conversa deles? O que Deus estava conversando com o filho? Está registrada aqui a conversa aqui. Mateus capítulo 4. Eu acredito que o próprio Deus falou, o diabo vai te atentar aí. E a tentação foi qual? Quando Jesus está lá no deserto. Eu não acredito que foi no primeiro dia que ele foi tentado, não. Porque quem conduziu ele foi o próprio Deus. Foi Deus que levou ele para o deserto. Foi Deus que conduziu ele para provar que ele era o Messias, que ele era Deus. Que ele tinha que passar por muitas outras coisas para provar à humanidade que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando ele está lá no deserto, Jesus está orando, Jesus está buscando a Deus, Jesus está se fortalecendo, Jesus está clamando ao Pai e pedindo: Deus, cumpra em mim a missão que tu me deste.
de morrer e ao terceiro dia ressuscitar por aqueles que o Senhor me dera. E Jesus está lá no deserto, Lidiana, orando ao Pai, e de repente vem alguém que ele talvez não esperava, mas após ser revelado pelo Pai, que eu acredito, aqui está a conversa. Se tu é o Filho de Deus, porque ele estava com fome. Se tu é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí ele rebate com a palavra. O diabo usa a palavra para poder confrontar o próprio Cristo, que é a palavra, que é o Filho de Deus. E ele fala, se tu é mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele fala assim com a palavra, nem só da boca, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele leva para o templo e diz, olha, lança-te daqui, porque se tu se lançar daqui, os anjos te guardará, se pôr as suas mãos para que você não caia e tropece em nenhuma pedra. E ele fala assim, olha, não atentarás o Senhor teu Deus, não colocar o seu Deus à prova. Agora, como pode, irmão, o Filho de Deus sendo Deus, o Filho de Deus sendo todo-poderoso, o diabo querer mandar em Jesus? O diabo queria dar ordem a Jesus, falar, olha lá, lança-te daqui. Ele fala, olha, não atentarás o Senhor teu Deus, não colocar ao Senhor teu Deus à prova. Ele queria colocar o Filho de Deus à prova. Então, quando ele fala isso, a outra palavra vai dizer que leva ele ao templo mais alto para poder dizer para ele, olha, se tu está vendo esses reinos todos aí, ó, está vendo o reino todo da terra? Eu te darei, mas se tu me prostrares diante de mim. Satanás querendo que o Filho de Deus se prostrasse diante dele. E a Bíblia vai dizer que todos os joelhos se dobrarão e confessarão a Cristo que ele é o Senhor. Quem tem que se dobrar é Satanás, quem tem que se dobrar são os seus servos, são os seus filhos. Então, quando tem essa conversa ali entre eles, Jesus, ele é aprovado por Deus. Ele é provado por Deus e aprovado. Nesta noite, o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer que ele vai te levar para o deserto. Algumas pessoas aqui já estão no deserto. Algumas pessoas que estão aqui já passaram pelo deserto. Algumas pessoas aqui estão no processo no deserto. Algumas pessoas aqui ainda vai passar por esse processo pelo deserto. O que eu quero dizer na noite deste dia, antes de você se fortalecer, antes de você ser cheio da graça de Deus, antes de você ser cheio do poder de Deus, Deus primeiro vai te levar para o deserto, para palestrar com Ele, para conversar com Ele, para revelar para você quem é o Deus da sua vida, quem é o Deus que quer fazer na sua vida, e para revelar também a você quem você é. Deus, às vezes, nos leva no deserto para nos revelar quem nós somos. Porque quando tu está empregado, porque quando a sua esposa está empregada, porque quando você está com o seu carro, quando você está com a sua casa nova, tudo está bem, tudo está bom, irmãos, aí é fácil de adorar a Deus, é fácil de glorificar a Deus, é fácil de dizer Deus é bom, é fácil de você até pegar o microfone aqui, falar com a pessoa da equipe de louvor, deixa eu cantar um louvor aí que eu estou alegre, aí é fácil. Mas quando Deus te convida para o deserto, irmãos, aonde há cobra, aonde há animais selvagens, aonde Jesus estava, mas estava ali guardado e protegido por Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, se Deus está te levando para o deserto, Ele é contigo. Se Deus está te levando para este lugar, é porque Deus tem alguma coisa contigo. Se Deus está te levando para lá, é porque Deus quer palestrar contigo. Se Deus está te levando para lá, é porque Deus tem, através desse deserto, quando tu passar, alguma coisa vai acontecer lá na frente, tu vai dizer, Deus, obrigado porque eu passei por esse deserto, mas a bênção chegou nas minhas mãos, a vitória chegou na minha família e a vitória chegou na minha casa. Você pode aplaudir o Senhor? Quando Jesus está no deserto, e por falar em deserto, significa no original hebraico, olha a palavra, o original hebraico é Midebar. Eu não sei o que significa Midebar, mas vou te revelar. Midebar significa o lugar da palavra.
Olha, Deus leva Jesus para o lugar da palavra. Eu quero palestrar contigo, entendeu, Renata? Eu quero só conversar contigo. Porque muitas das vezes, quando nós estamos no deserto, nós reclamamos, murmuramos: cadê o pastor? O pastor não me visita. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Cadê o presbítero? Cadê o evangelista? Cadê a mulher do círculo de oração? Ninguém me visita. Irmão, quando Deus te levar para o deserto, é você e Deus. Acabou. Tem coisas que Deus palestra contigo no deserto que você não pode nem abrir a sua boca, porque é você e Deus no deserto. Porque a palestra contigo no deserto é algo secreto. É algo que ainda vai ser revelado. O deserto, para onde Jesus foi, se você for desfolhar a Bíblia aqui, logo após, você vai ver que Jesus, ao sair desta prova, ao sair do deserto, a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 61, que o Espírito estava sobre ele para pregar as novas, para pregar os enfermos, para pregar sobre os oprimidos, para pregar a salvação. Então Jesus, quando começa a pregar por todas as cidades, as pessoas começam a trazer o enfermo para a cidade, colocam os enfermos lá na rua, começa a colocar os enfermos perto de Jesus, Jesus começa a curar, Jesus começa a fazer milagre e maravilha, e a sua fama começa a crescer por toda a cidade. Ele começou a ser perseguido, ele começou a vir pessoas atrás dele para comer pão, para beber água, para também ser curado. Havia muitos interesses atrás de Jesus, porque havia muitas multidões, a multidão que só queria comer, e a multidão que queria ser curada, e a multidão que queria seguir Jesus. Havia algumas multidões. Então, quando Jesus ele começa a pregoar a palavra de Deus, começa a se manifestar a glória de Deus em todas as cidades, e todas as pessoas começavam a correr atrás de Jesus por causa de quê? Por causa da sua fama. Por que Jesus fez isso? Primeiro, ele passou pelo deserto. Ah, irmão, mas Jesus é filho de Deus, mas ele veio como homem. Ele veio como eu e você, ele veio como carne, ele tinha necessidade de orar, ele tinha necessidade de buscar. Jesus só via, às vezes pelos montes, às vezes em outros lugares, orando, buscando a Deus para que cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Então o deserto é lugar da palavra, ou seja, Midebar, ele foi, Midebar é construído a partir da raiz, olha só, DBR, que significa falar. O deserto é visto como lugar onde a palavra de Deus, a Bíblia, foi comunicada a Israel. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 2, 8, 2 e 4. Vai dizer assim, ó, pois bem, não, aqui já está em Lucas. Coloca aí para mim, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 4. Olha o que diz, lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los, humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Olha só, Deus nos leva para o deserto para nos provar, para revelar de fato quem nós somos, para mostrar para nós mesmos qual é a nossa reação quando nós estamos no deserto. Então Deus fala assim, ó, levei vocês para o deserto para ver o que estava no coração de vocês, para mostrar a vocês o que de fato vocês são quando vocês estão no deserto. Quando vocês estão passando por uma prova, quando vocês estão passando por uma luta, começamos a nos revelar que Deus não está comigo, que Deus não está me olhando, que Deus não me olha mais, que Deus abençoa mais o lado B, lado A, lado C, mas não abençoa a minha vida, que Deus só abençoa a minha irmã, que Deus só abençoa meu irmão. Não, todos têm que passar pelo deserto para provar o nosso coração de fato quem nós somos. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, olha o que diz aí. Apesar disso, voltarei a gostar dela. Eu o levarei ao deserto e falarei do meu grande amor por ela. Nem tem aquele louvor?
Você me leva no deserto para falar de amor. Eita! Não canta não. Não vou cantar não. Olha o que está dizendo a palavra, irmão. Apesar disso, voltarei a gostar dela. Israel, eu o levarei ao deserto e falarei do meu grande amor para ela. O deserto é para revelar o amor de Deus à sua vida. O deserto é para mostrar o quanto Deus te ama. Israel precisava para o deserto, para provar realmente, de fato, quem eles eram, desobedientes. A Bíblia vai dizer que Israel era um povo obstinado, um povo de dura cerviz. É isso que Deus quer revelar em nós, quem nós somos, irmão, de verdade. Não adianta eu estar subindo aqui, falando aqui para você um monte de coisa, e na minha casa não viver isso. Não adianta eu estar falando uma coisa e não viver. Deus estava mostrando para Israel, olha, eu vou levar vocês para o deserto para mostrar para vocês quem vocês são. Porque quando Deus levava eles para o deserto, rapidamente, eles se manifestavam quem eles eram de fato. Desobedientes, carnudos. Pois bem, Lucas capítulo 1 fala que Jesus estava cheio do Espírito ao ser batizado nas águas, por ver a glória do batismo, depois de tomado um banho, mergulhado, ouviu a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me traz muita alegria. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Será que você e eu, nós, como filhos amados, temos dado alegria ao nosso Deus? Será que Deus pode olhar para mim e para você e falar assim: este é o meu filho amado, a quem me dá muita alegria? Será que Deus pode olhar para você e para mim e dizer: olha, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem me dá alegria, a quem me honra? Outra pergunta: será que Deus poderia dizer: esse é o meu filho amado? Sim, porque todos nós somos amados de Deus. Essa eu respondo para vocês. Todos nós somos amados por Deus. Agora, será que Deus pode afirmar dizendo: esse é meu filho amado, a quem me dá muita alegria, prazer, orgulho, felicidade e honra? Será que Deus pode chegar para alguém e falar assim: o Luciano é meu filho amado, esse cara me dá alegria, esse cara onde chega ele fala do meu amor, esse cara onde chega ele fala de Jesus, do meu filho, onde esse cara chega ele prega a palavra, onde esse cara chega ele manifesta a palavra de Deus? Será que Deus pode olhar para a gente e dizer: meus filhos, eu posso dizer que eu me alegro em vocês, porque vocês me dão grande alegria? Será que Deus pode olhar lá do céu e dizer: metodista ortodoxa, vocês me dão muita alegria? É Deus falando. Será, irmão, que eu estou dando alegria ao Senhor? Será que lá no colégio, será que lá na faculdade, será que lá no meu trabalho, será que por onde eu passo, por onde eu vou, alguém olha para mim e fala assim: realmente esse rapaz, essa menina, esse jovem, essa jovem, esse senhor é filho de Deus vivo? Eu vejo que ele dá alegria, eu vejo que quando ele está aqui a paz reina, eu vejo que quando ele está aqui alguma coisa diferente acontece. Então isso é uma das perguntas, porque eu quero dizer algo para vocês. Na época de Ezequiel, irmão, capítulo 14, quando alguns líderes vieram aos profetas para fazer pedido a respeito da sua vida de idolatria para que Deus o perdoasse, Deus falou para Ezequiel: por que ouviria esses líderes, Ezequiel? Porque eles abandonaram a minha face, eles abandonaram o seu Deus e idolatraram outros deuses. Na época de Ezequiel, o povo de Israel estava idolatrando outros deuses, estava adorando Astarote, estava adorando Balaíns, estava adorando Baal, que é o deus da fertilidade, Astarote, que era a deusa da prostituição. Eles estavam se prostituindo, eles estavam largando a presença de Deus. Uma hora voltava para Deus, outra hora se prostituíam diante de outros deuses. E Deus já estava de saco cheio, Deus já não estava aguentando mais. Deus falou: como eu posso ouvir esses líderes, Ezequiel? Como é que eu posso dar atenção para eles? Se todas as vezes que eu procuro eles, eles estão afastados de mim, eles estão adorando a outros deuses.
Ezequiel capítulo 14, versículo 1 ao 5, coloca aí para mim. Então alguns líderes de Israel me procuraram em minha casa. Esta foi a mensagem que o Senhor mandou entregar a eles. Filho do homem, esses homens continuam adorando ídolos lá no fundo dos seus corações. Como posso permitir que eles venham a mim e me consultar? Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, qualquer pessoa em Israel que adorar ídolos em seu coração e procurar a minha ajuda através de um profeta, receberá de mim uma resposta bem adequada aos seus muitos pecados de idolatria. Olha aí a palavra. Ele falou, como eu posso ouvir uma pessoa dessas? Como eu posso ouvir, Ezequiel? Bota o 5 lá. Farei isto para que reconquistar o coração da nação de Israel. Esse será o castigo para quem me deixou de lado para adorar outros ídolos. Quero trazer para os irmãos aqui, dentro de 8 minutos, 4 juízos sobre Israel por causa da idolatria. Primeira coisa que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, se este povo não se consertar, se esse povo só vir atrás de mim e procurar profeta para dizer, perdoa-nos porque nós teremos se arrepender, eles não fazem isso de coração, eles toda hora aproveitam do profeta para trazer perdão para eles. Todas as vezes que eles fizerem isso, eu vou trazer, Ezequiel, algumas coisas sobre a vida dele, algum juízo. O primeiro juízo que Deus trouxe, que Deus ia trazer, era a fome. A fome sobre aquele povo. Eu não vou ler porque a gente vai perder muito tempo. Quando Deus fala assim, Ezequiel, se eu trouxesse a fome para eles, Ezequiel, será que eles aguentariam? Será que eles suportariam a fome? Se eu fechasse tudo? Ezequiel falou que de jeito nenhum, Senhor. Aí Deus falou de novo para Ezequiel, Ezequiel, se eu enviasse animais selvagens para destruir todos eles, será que eles resistiriam, Ezequiel? Disse, não, Senhor, jamais resistiriam. Aí Deus fala que traria guerra, ou seja, usaria outras nações para guerrear contra eles. Será que eles aguentariam? Ezequiel disse, jamais eles aguentariam. Aí Deus disse assim, se eu trouxesse doenças sobre eles, tumores, doenças, para acabar com o povo, eles aguentariam? Claro que eles não aguentariam, Senhor. Mas veja nesse texto, irmão, e nesse contexto, todas essas calamidades de idolatria e desrespeito, desonra e desobediência. Toda desobediência, ou seja, toda desobediência traz consequência. E são eles que foram manifestados aqui: a fome, animais selvagens, guerras e doenças. Os líderes, os profetas, os sacerdotes, o povo e os estrangeiros estavam debaixo do juízo de Deus. Nenhum deles se salvaria, mas Deus faz questão de citar 3 nomes. Deus aqui faz questão de citar 3 nomes que ele tinha alegria. Que Deus olhava para esses 3 homens e dizia assim: esses homens aqui, eles me trazem alegria. O primeiro foi Noé. O segundo foi Daniel. O terceiro foi Jó. Esses são os filhos amados que me dão muita alegria, prazer, orgulho e felicidade e honra. Esses homens me honram. Quando o povo estava pecando lá, abandonando seu Deus, Deus faz questão de falar sobre esses 3 homens. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 6, 9. Coloca para mim aí. Gênesis capítulo 6, 9. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra, a única daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Deus fala assim: Ezequiel, todos que estão aí contigo, se tivesse Jó, Daniel ou Noé aí, todos morreriam. O único que salvaria era Noé. Olha, a coisa estava tão complicada que ele falou assim, ó: esse aqui é o meu filho que me traz alegria. Esse é o meu filho que me traz bastante alegria. O segundo é Daniel, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz. Daniel 1, capítulo 8.
Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque era coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos eunucos, na outra tradução, né? Essa aí está dizendo, ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Aí ele vai falar de Daniel, lá em Ezequiel capítulo 14. Se eu enviasse essas pragas, essas fomes, guerras, só Daniel se salvaria. Ou seja, Daniel, Deus faz questão de dizer, eu tenho um prazer nesse cara. Esse cara me dá alegria por causa da fidelidade de Daniel. Eu e você podemos viver nesse mundo tão caos, nesse mundo tão ruim, aonde está existindo tantas coisas ruins, mas você pode fazer a diferença dentro deste mundo. Você pode ser uma pessoa de exemplo. Você pode ser uma pessoa que a pessoa olha para você e fala assim, aquela ali é a minha filha amada, a quem faz diferença no meio de um povo que adora outros deuses, que pecam, mas ela me traz grande alegria, ele me traz grande alegria. É isso que Deus estava falando para eles, que eles traziam muita alegria, mas só Daniel se salvaria. O terceiro seria Jó, bota aí capítulo 1, versículo 8 também. Então, Jó capítulo 1, 8. Jó, capítulo 1, 8. Vocês observou bem meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro, correto, temente a Deus, cuidadoso, para não cometer mal algum. Olha só, Deus falou assim, ó, tudo que esses caras estão fazendo aí, cometendo erros, se Jó estivesse lá, só ele se salvaria, mais ninguém. Ou seja, havia um homem, se estivesse lá no meio daquele povo, Deus estava dizendo, este é meu filho, a minha filha, a quem me dá muita alegria, a quem me dá louvor, a quem me dá honra, a quem me dá prazer. E para finalizar, quero falar rapidamente para vocês de uma pessoa que mesmo ela morta, mesmo que ela veio a morrer, mesmo que ela veio a ser traída, mesmo que ela veio a ser apedrejada, caluniada, mas mesmo assim Deus fez questão de falar da vida desse homem, Nabote. Nabote, ele morreu apedrejado, Nabote, ele morreu caluniado, porque ele tinha uma vinha, o qual Deus dera aos seus pais, e ele cuidava da vinha, e a vinha estava do lado do palácio do rei Acabe. Acabe cresceu o olho na vinha de Nabote, e tomou a vinha de Nabote, e pegou o Nabote, colocou em praça pública, e falou assim, blasfemou contra Deus, mate, e mataram Nabote. E quando mataram Nabote, veio um juízo sobre a vida de Acabe, veio um juízo sobre a vida de Jezabel, veio um juízo sobre a vida da família de Acabe. Se você for ler a leitura toda, não vai dar mais para eu entrar, porque falta 1 minuto. Se você for ler a história de Acabe, Deus falou assim, ó, da mesma forma que você apedrejou Nabote na praça pública, que os cães lamberam o sangue de Nabote, o sangue também seu vai ser lambido aqui nesse lugar. Assim aconteceu, Nabote morreu apedrejado, mataram Nabote, homem de Deus, mas Acabe também morreu no mesmo lugar, onde os cães lamberam o sangue de Acabe. Jezabel também morreu, foi pior ainda, mataram Jezabel, e Jezabel, quando os cães comeram o crânio de Jezabel, a sua face toda, só ficou o crânio, as mãos, o esqueleto e os pés, comeram a carne de Jezabel todinha. Por quê? Porque entraram na vida de alguém que não poderia entrar, na vida de Nabote, um homem de Deus, um homem fiel, porque Deus trouxe juízo a esses homens, porque mexeram com um homem de Deus que tinha vinha, tomaram a vinha dele e fizeram uma arruaça com aquela vinha, mas Deus trouxe juízo, pegou a vinha de volta, entregou para o povo de Israel e normalmente voltou uma bênção. E para finalizar, eu tenho 40 segundos para dizer para vocês aqui, que através desta palavra, que Deus hoje possa olhar para você e para mim e dizer, esta é a minha filha que me dá muita alegria. Sabe como nós devemos dar alegria ao Senhor? É quando o Senhor olha para a gente e vê que realmente estamos se esforçando para adorá-lo, que estamos se esforçando para glorificá-lo, que estamos se esforçando para dar honra e glória ao nome do Senhor. Você aplaude o nome do Senhor e Deus abençoe em nome de Jesus.